Clássicos do design. O mapa do metrô de Londres. O mapa de transportes por metrô de Londres, o trabalho de um obscuro desenhista, é um dos maiores trunfos do desenho gráfico inglês. É um clássico do século XX. Há uma cópia no Museu de Arte Moderna de Nova York. Ele possui admiradores de renome por todo o mundo. O mapa, está claro, é extraordinariamente lúcido em sua execução e igualmente em sua conceitualização. E por isso gostamos dele. Então dizemos, é um objeto agradável. Porém, mais do que isso, podemos dizer, eu consigo entender facilmente para onde quero ir nesse mapa. É quase impossível de ser melhorado. E é bonito de se olhar. Então, de que mais posso chamá-lo para que seja a imagem de uma obra de desenho perfeita? O mapa é uma tentativa, através do desenho, de dar sentido a um sistema enorme e complexo. 400 quilômetros de linha. 223 estações. O mapa existe para guiar os 2,5 milhões de pessoas que usam o metrô todos os dias. Quando eu cheguei pela primeira vez em Londres, em 1950, eu fiquei extremamente confuso. Então desci até o metrô e vi um diagrama maravilhosamente claro. E achei que alguém havia pensado em mim. Alguém pensou nos problemas dos recém-chegados a Londres que precisam se encontrar na cidade. E eu acho que foi uma revelação maravilhosa para todos nós que nos encontrávamos em Londres pela primeira vez. Precisávamos de ajuda para nos movimentar. Desde os primórdios foram feitas tentativas para fazer o mapa do metrô de Londres tarefa nada fácil. Ele consistia de várias companhias operando muitas linhas diferentes. O homem encarregado de reunir tudo, inclusive os ônibus, foi o primeiro chefe executivo do Conselho de Passageiros de Londres, que foi fundado em 1933. Frank Rick havia trabalhado para o metrô de Londres quase toda a sua vida. Ele era um apaixonado pelo desenho moderno e decidiu revolucionar o transporte londrino através do desenho. O desenho poderia criar uma aparência de unidade e se tornou o âmago de uma nova e altamente bem-sucedida identidade incorporada. Foi trabalho de Edward Johnston. Já em 1915, Peake havia designado Johnston para desenhar uma nova e simplificada face tipográfica. A escrita sem serifa que criou exemplificava as virtudes do desenho moderno. Possuía linhas claras, lógicas e eficientes, qualidades que Peake desejava criar no sistema como um todo. Peake se preocupava em apresentar o sistema de metrô como racional, científico e eficiente em sua administração. E uma das maneiras pelas quais ele tentaria fazer isso seria através da arquitetura das estações do metrô. Ele escolheu Charles Holden para projetar as estações das novas extensões, particularmente a de Piccadilly e Central Lines. E a abordagem de Holden seria usar um tipo de arquitetura que seria apreendida como racional e moderna. Em outras palavras, uma espécie de modernismo europeu. No mesmo ano em que as estações de Holden foram inauguradas, 1933, surgiu outra inovação. O Conselho de Transporte de Passageiros de Londres introduziu um novo e revolucionário mapa do metrô. Como as novas estações, ele era ordenado e funcional. Estava presente para fornecer informações de maneira eficiente. A forma a favor da função. A história tendeu a dar crédito a Frank Peake por outra heróica pedra fundamental do desenho. Apesar de, na realidade, não ter sido absolutamente ideia de Peake, um novo mapa nem havia sido solicitado. Havia sido apresentado do nada e a primeira reação do Conselho foi de descartá-lo como sendo demasiadamente singular e revolucionário.
O mapa não havia sido criado por um desenhista gráfico, mas por um desconhecido desenhista de engenharia de 29 anos que trabalhava para a Companhia de Transportes de Londres. Ele se chamava Harry Beck. Ele desenhou o mapa em suas horas vagas, na verdade, enquanto for afastado por medida de economia. Beck fez seu primeiro rascunho, que hoje se encontra no Museu Victoria and Albert, em 1931, num caderno de exercícios escolares. A partir daí, ele criou sua primeira versão, toda feita à mão com um grande trabalho. Foi descartada. Harry Beck morreu em 1974, porém no final de sua vida ele confidenciou o que havia acontecido ao desenhista gráfico Ken Gardner. Era revolucionário demais. Essas foram as palavras. Não significava nada para ninguém. Eles não conseguiam entendê-lo, então ele o levou embora. E seus amigos disseram, você é louco, é tão bom que você tem que apresentá-lo novamente. Então ele apresentou novamente o mapa e eles disseram, tudo bem, vamos lhe dar uma chance. E eles imprimiram uma edição especial de 500 cópias só para dizer... bom, não achamos que tenha muito futuro, mas vamos experimentar. E isso foi em 32, no começo de 33, e eles puseram em circulação 500 cópias numa estação central do metrô. As pessoas as sorveram. Elas as devoraram. E a segunda edição foi imediatamente encomendada e logo uma terceira, então o mapa, daí por diante, se tornou um sucesso. Um novo desenho para o mapa antigo. Os primeiros mapas do sistema haviam sido representações literais da distância. Haviam sido criadas muitas versões e atualizações para acomodar o sistema em expansão, que havia se tornado extremamente complicado e difícil de se acompanhar. Este, por F.H. Stingmore, era o mais moderno. Ele data de meados de 1920. O código de cores foi introduzido e os detalhes da cidade retirados, deixando apenas as linhas e as estações com relativa clareza. Mas continuava preso à geografia original em termos de layout e de escala. O mapa de Beck certamente não o fez. Ele notou que não seria necessário mostrar nesse diagrama a distância relativa entre as estações. O que era importante era a visualização de que estação viria depois de outra e onde elas se ligavam umas às outras. Então esse foi o elemento primordial em seu pensamento. Parece simplesmente bom senso agora, mas acho que naquela época as pessoas ficaram surpresas. Elas diziam, por que você ignorou a geografia? Para ele parecia bom senso. Se a pessoa vai andar de metrô, não precisa se importar com a geografia, não é importante. Mas as ligações, sim. Beck se libertou totalmente dos elos geográficos. Ele deliberadamente aumentou e deturpou a área central, a mais utilizada e a parte mais complexa do sistema, a fim de tornar suas linhas e suas várias ligações claras. O que Beck havia criado não era, na verdade, um mapa, mas um diagrama. Sua interpretação estilizada do sistema era uma ruptura em si. Se Beck tivesse achado necessário representar melhor as distâncias verdadeiras, seu mapa teria sido assim. Com o objetivo de manter o mapa em proporções manejáveis, os setores mais afastados tinham que se retrair. A escala e a geografia foram postas de lado. E assim o sistema inteiro pôde ser visualizado de uma só vez e a área central é bem mais clara. As últimas tendências da moda, os diferentes estilos, os estilistas que dominam as passarelas, as modelos mais famosas. Esta série oferece da história até os detalhes mais frívolos, das passarelas até os bastidores. Meia hora, trazendo as mais diversas respostas para tudo que é questão de moda, de segunda a sexta em People and Arts. Engraçado. Muito engraçado. Mas também muito sério e rigoroso com seu ofício. There's nothing like being funny. E por isso é um dos comediantes mais respeitados de Hollywood. He can't help seeing the funny side. Conheça tudo sobre ele, o que o faz rir e o que o deixa sério. Steve Martin. Amanhã em People and Arts.
de onde haviam surgido as ideias de Beck. À sua volta para sua inspiração estavam os frutos do apoio esclarecido modernista de Frank Pick. E não apenas na arquitetura. Beck havia continuamente apoiado os artistas gráficos da Companhia de Transportes de Londres, como, por exemplo, o americano McKnight Kauffer. Pick estava, portanto, colocando diante do público em geral, pela primeira vez, cartazes no estilo dos cubistas, mestres do movimento moderno. Eles criavam a mensagem de que a arte não mais precisava apresentar literalmente o que retratava. E os críticos chegaram a detectar no mapa a influência de artistas como Mondrian. Porém, o Sr. Beck, de High Barnet, no final da linha norte, parece não ter se comovido com isso. Ele trabalhava estritamente utilizando o sistema de ensaio e erro. Ele apenas pensava, vamos tentar isso e vamos tentar aquilo. Ele pensava em termos de diagramas de circuito elétrico. Não esqueçam de que era um desenhista de engenharia. E se observarem esse diagrama, poderão ver sua relação com os tipos de diagramas com os quais engenheiros mecânicos e elétricos lidam o tempo todo. E essa foi a origem, eu imagino, de sua imagem. O circuito elétrico apresentando claramente linhas e pontos de ligações. A inspiração do mapa do metrô de Londres. A verossimilhança disso é ilustrada pelo próprio Beck. Ele fez esse desenho, seu próprio mapa, apresentando como um diagrama radiográfico as estações e as moldeações com conexões com a terminologia elétrica. Beck, embora fosse evidentemente um desenhista profissional, não era um desenhista gráfico. E eu acho que foi muito valioso para ele ter a sensação contínua de que era uma pessoa do povo que utilizava a sua capacidade de desenhista para dar sentido a um sistema muito difícil de ser entendido. E eu penso que foi tal inocência que fez com que o diagrama se tornasse claro como foi. Hoje em dia, um símbolo de Londres como qualquer ponto turístico, o mapa foi criado sem submissão a dogmas ou estéticas do desenho. Mesmo assim, ele satisfaz esteticamente, embora aparentemente não o tente fazê-lo. O veredicto de Frank Pick sobre o mapa foi ressentido. Eu devo confessar que é bastante conveniente e meticuloso. É um mapa melhor do que qualquer outro que já foi feito até agora. A Companhia de Transportes de Londres pagou a Beck apenas uma ninharia por seu desenho original. Embora seu nome tenha sido gravado modestamente na margem do mapa, fez um grande sucesso junto ao público, contribuindo para o trabalho ao lazer da cidade e o West End. Por mais longe que as pessoas morassem do centro, elas poderiam se sentir londrinos sofisticados, desfrutando dos prazeres da capital. Durante a década de 20 e durante a década de 30, a Companhia de Transportes de Londres, ou a linha metroviária, estava ampliando as linhas para os subúrbios mais distantes. E, relativamente, as linhas suburbanas afastadas eram pouco utilizadas, a não ser em horários de pico. O problema era se conseguir tráfego naquelas linhas afastadas fora dos horários de pico. Havia uma campanha publicitária estimulando as pessoas a passear pelo campo e a viajar nos finais de semana. Bom, isso visitando locais históricos e coisas assim. Mas o essencial no mapa era que ele tornava essas linhas afastadas, no fim da linha, parecerem relativamente perto do centro de Londres. A perspectiva de se fazer uma viagem a Cockfosters ou Ruislip, se olharmos no mapa geograficamente correto, seria descomunal. Ao se olhar o mapa do metrô, parece razoavelmente simples. Depois da inovação inicial, o mapa passou por um período de lenta evolução. Durante 26 anos, Beck lutou para aperfeiçoar seu desenho original. À medida que o metrô se expandia, precisava ser atualizado e revisado. Versão após versão. À medida que novas ideias eram introduzidas, algumas eram adotadas, outras abandonadas. Somente o estilizado rio Tâmisa permanecia como a única característica geográfica essencial. Beck estava preocupado com o problema de como desenhar as baldeações. Círculos, losangos e elos de ligação foram experimentados. As estações indicadas por um círculo no desenho original
foram substituídos por um simples dispositivo gráfico denominado traço, que aumentou bastante a clareza. Para Beck, a tarefa se tornou uma obsessão. O trabalho nesse mapa, nesse diagrama, foi todo feito em seu tempo de folga. E eles lhe davam novas ideias que precisavam ser elucidadas durante o final de semana, e ele tinha que surgir com alguma solução tão rapidamente e tinha medo de sair caso algo acontecesse. Quando ele saía, onde quer que ele fosse, os pequenos rascunhos iam com ele. Havia rascunhos por toda parte. Sua esposa me contou que ela sempre os encontrava debaixo das cobertas e, às vezes, pedaços escondidos pelos cantos. Então, eu acho que não conseguiu se libertar. Era uma obsessão para ele. Era uma criação que dominava o seu criador. A versão de 1949 do mapa foi considerada por Beck como sua obra-prima. Há uma forte ênfase nas linhas verticais. O código de cores finalmente havia sido estabelecido e o conhecido retângulo amarelo da linha circular havia surgido. Uma nova solução para o problema de desenhar as baldeações foi criada: barras de ligação brancas. Mas a precisão geográfica havia sido ainda mais abandonada. Ao tornar reta a linha norte, seu lado sul parece estar a quilômetros de distância da linha distrital, tornando Wimbledon à esquerda e South Wimbledon separados. Na verdade, só há 800 metros entre eles. Pois eu acho que para muitas pessoas o mapa é agora a melhor representação de Londres que possuem. Quer dizer, as pessoas percebem Londres através do mapa do metrô. E, na verdade, elas não têm ideia de onde ficam Cockfosters ou South Molden em suas verdadeiras posições geográficas. Elas conhecem Londres através do mapa do metrô, acima de tudo. Fica ali perto de South Malden. Vamos. Qualquer um que queira viajar entre, digamos, Kingsway e Bayswater irá achar o mapa uma súmula de clareza. Deve pegar a linha central para o oeste até Notting Hill Gate, baldear para District em linha circular, seguir até a próxima parada em Bayswater. Não poderia ser mais simples. A realidade no centro é um tanto diferente. Descendo as plataformas, trocando de trens e realmente andando de metrô, levaremos 10 minutos sem contar a espera por trens. Embora as estações estejam a apenas algumas centenas de metros de distância, o tempo de caminhada a pé é de 1 minuto. Esse foi um dos primeiros passos, se eu não me engano. O primeiro passo ao se fazer um mapa onde o criador mente a respeito da situação topográfica das estações em si. E foi essa inovação que foi tão revolucionária. E ele criou um sistema gráfico bem claro, e é tal a clareza que lida com a comunicação visual, e que é, às vezes, muito difícil para uma grande quantidade de desenhistas criar uma comunicação gráfica bastante clara, simples e funcional, que a comunicação gráfica lida com a comunicação através do olhar. Oh, moça! A versão de Harry Beck do mapa esteve em uso até 1960. Depois de 26 anos de dedicação a seu mapa, ele foi colocado de lado. Harold Hutchinson, chefe de publicidade do Conselho de Transportes, resolveu experimentar uma substituição. Porém, os elementos que haviam até agora tornado o mapa de Londres tão popular, principalmente sua clareza, foram sacrificados. O mapa de Hutchinson era um desenho feio, cheio de pontas e ângulos agudos. Não foi um sucesso. Os passageiros ficaram confusos. O mapa de Hutchinson foi descartado. Havia ainda um outro desenho. Ele se reportava a Beck. Ele restaurava a reputação do mapa e a versão atualizada é que ele está em uso hoje. E mais uma vez não fora pedida a substituição. E novamente não foi o trabalho do desenhista gráfico, mas do secretário assistente encarregado de obras do Conselho de Transportes.
No Natal, eu acho que no Natal de 1963 eu vi que não tinha mais palavras cruzadas e resolvi tentar redesenhar o mapa. E eu o fiz em 2 dias em casa, num pedaço de papel quadriculado. Os problemas eram mais problemas geométricos. Quando se descobre que se consegue resolver um ângulo, não se consegue fazer direito o outro ângulo e tem que haver um ajuste de uma ou de outra forma entre um lado e o outro lado do mapa. E até mesmo uma coisa assim, como se colocar uma linha jubileu, significa uma considerável reformulação de todo o mapa. Se mexer no lugar, sabe, tem que mexer em tudo, em resumo. Eu tentei fazer o máximo de linhas retas contínuas que pude. Por exemplo, a linha norte e a linha central, através da área central, são linhas absolutamente retas. Eu tentei de todas as formas torná-lo facilmente compreensível ao passageiro e fazê-lo bonito. O mapa do metrô de Londres até agora tem conseguido se adaptar às mudanças, atender ao crescimento do sistema, como, por exemplo, a última modificação, a extensão da linha Piccadilly até o Terminal 4 de Heathrow. Existem planos de aprimoramento gigantescos por vir. Docklands Light Railway, 12 quilômetros de trilho e 16 novas estações, com nomes como Mudshut e Canary Wharf, devem ser inauguradas no próximo mês. Esse novo acréscimo ao mapa foi cuidadosamente feito, colocado no canto vazio sudoeste do diagrama. A Light Railways irá ligar esta, a maior área de desenvolvimento na Europa, ao sistema principal do metrô em Bank. Com previsões de aumento de utilização do sistema por mais pessoas, há outros planos ambiciosos. Cada um irá novamente alterar e pressionar o mapa. A influência do mapa do metrô nos mapas de outros sistemas de transporte foi profunda. Há hoje em dia cerca de 80 sistemas metroviários através do mundo. E virtualmente cada um deles utiliza um mapa, copiado ou adaptado do modelo londrino. O uso de diagonais, códigos de cores, baldeações claras e de grafia são hoje práticas padrão. Ele é utilizado por estradas, ferrovias e rotas aéreas igualmente. O Conselho de Transportes tentou reviver um velho comprometimento ao desenho. Uma operação plástica bastante necessária para o caminho. Porém, na violenta atmosfera de mudança e renovação, o projeto é de deixar o mapa mais ou menos como é. Talvez seja a hora do Conselho de Transportes se retratar por sua falta de generosidade para com Harry Beck e reconhecer novamente seu papel na criação gráfica de uma das imagens mais famosas do século. O nome de Beck desapareceu do mapa e ele realmente criou esta obra absolutamente magnífica de desenho gráfico. E eu acho que o Sr. Beck não apenas merece ter o seu nome nele, como merece um selo comemorativo. É uma obra de mapeamento quase eterna. É brilhante.